professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, o professor Vicente. Começou a aula para alunos inteligentes. Começou a aula, Começou a aula. Começou a aula. E nós estamos aqui trabalhando História do Brasil. E estamos continuando com a Sociedade do Ouro no Brasil colonial. Sim, no período entre 1690 a 1798. A Sociedade Colonial. Bem, queremos salientar nesta aula as questões ligadas à religiosidade e à cultura. Sim, a sociedade colonial era uma sociedade carregada de religiosidade. Já havia as manifestações religiosas da colônia antes da chegada dos portugueses, obviamente, porque os índios já tinham a sua forma de culto, a sua forma de se relacionar com o sagrado e com o divino. E aí, então, com a questão da colônia, chegam também os africanos, que vêm com a sua religiosidade. Entretanto, a religião oficial da colônia era a religião portuguesa, portanto, a religião católica. A religião católica, porque os portugueses eram católicos e então trouxeram para aqui, oficializaram aqui como a religião católica. E é interessante, porque nesse mesmo período na Europa já efervescia de igrejas protestantes e havia, na realidade, todo um cuidado dos portugueses, que eram muito católicos, para que o protestantismo não viesse chegar aqui neste lugar. E então, de certa forma, o trabalho dos jesuítas, o trabalho de todas as ordens e todas as religiosidades católicas foi no intuito de catequizar, foi no intuito de fazer com que o colonizado fosse também catequizado e conhecesse a religião tal qual a Igreja Católica ensina. Bem, com isso, claro, de forma natural, há a resistência. E há aqueles que se tornam católicos por uma questão de gosto, de amor, né? Porque começa a ter a relação com a religião. E há aqueles que se tornam católicos por uma questão de imposição, porque é uma questão legal, porque essa é a religião oficial. Esse foi o caso dos escravos, foi o caso de alguns índios e também o caso dos judeus, a maioria dos judeus. Os judeus, eles tinham vindo com um estigma, com um grande preconceito sobre eles, de que eles eram um povo amaldiçoado. E então, para se manterem, para sobreviverem, inclusive, eles procuravam, então, se converter ao cristianismo. Mas essa conversão, entre aspas, era uma conversão somente no aspecto de agradar às aparências, mas no intuito interior, eles continuavam sendo judeus. Daí, então, eles foram chamados de cristãos novos. E sobre eles havia muitas dúvidas em relação ao catolicismo. O catolicismo olhava para os cristãos novos com um olhar bem diferenciado e muitas vezes até com um olhar inquisidor. Bem, falando em inquisidor, vamos lembrar que a Santa Inquisição também esteve presente no Brasil. A Santa Inquisição era um tribunal que era desenvolvido pela Igreja Católica a partir do final ali da Idade Média, o início da Idade Moderna, com o objetivo de fazer uma inspeção, de fazer uma checagem, com o objetivo de fazer uma vigilância para ver se aquelas pessoas de fato eram católicas mesmo. E o inquisidor, quando ele estava em um determinado ambiente, ele tinha autoridade ali até maior, muitas vezes, que o governante. E era permitido aos investigadores da Inquisição entrar nas casas, perceber como as pessoas faziam então as suas orações, fazer uma determinada comparação, ouvir queixas e, caso fosse necessário, prender pessoas, confiscar bem, levar pessoas ao tribunal da Inquisição. E o tribunal da Inquisição poderia até condenar aquela pessoa à morte. Em Portugal e Espanha, muitos foram condenados por morte, inclusive morte de fogueira e outras mortes que o tribunal da Inquisição
condenava. E aqui, na colônia, eles estiveram presentes na Bahia, em 1591 a 1618, estiveram presentes também em Pernambuco, entre 1593, e tiveram presentes também no Pará, em 1783. Então, o trabalho da Inquisição aqui aconteceu, e é claro, aqueles que eles identificavam, que eles achavam que não concordavam com a Igreja Católica em matéria de doutrina, esses eram reconhecidos como hereges, e então eles passavam por um processo de investigação e posterior condenação. Bem, mas não queremos nos prender a este momento que foi um momento drástico, mas vamos nos prender também a outras coisas interessantes. Nós tínhamos também algumas representações católicas de devoção. E entre elas ficou conhecido as irmandades ou confrarias. As irmandades eram associações de fiéis e eles tinham um objetivo muito claro. Eles queriam, na realidade, promover o santo católico. Eles queriam fazer um auxílio espiritual e social aos irmãos menos favorecidos. Então eles faziam a promoção de um determinado santo. Podia ser a Irmandade de São Francisco, a Irmandade de São Domingos. Um exemplo, essas irmandades elas variavam de acordo com aquela ordem leiga. É importante que a gente até entenda isso. A Igreja Católica ela tem uma diversidade de ordem. E a primeira ordem é chamada a ordem dos padres, dos papas, dos bispos. Então essa é chamada a primeira ordem. É a ordem daquele ligado ao clero. A segunda ordem também é ligada ao clero, mas são as mulheres, as freiras, as madres, elas compõem a segunda ordem. E a terceira ordem é a ordem dos leigos. E esses leigos desenvolviam essas irmandades que eram muito importante mesmo neste período. Um exemplo dessas irmandades é o Santíssimo Sacramento. Essa era uma irmandade dos brancos, porque as irmandades eram divididas também por etnia. Nós temos um outro exemplo, que era a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, ou de São Bento. Essas eram irmandades dos negros. Aqui em Salvador, existe ali no Pelourinho ainda essas irmandades. Elas ainda estão presentes. As confrarias, elas se associavam justamente na promoção de caridade. E as confrarias, elas não tinham negros, mas ela tinha apenas a elite branca, aqueles que eram, vamos dizer assim, detentores dos recursos, e eles então desenvolviam esse trabalho, esse papel de caridade. Nós temos também as casas de misericórdia, e essas faziam um atendimento social. No aspecto cultural, ainda falando em religião, nós vamos ver a questão das festas. E eram muitas festas que eram feitas ali aos santos, eram muitas festas que eram feitas ali com referência, mas havia também, muito forte na colônia, o sincretismo religioso. Sincretismo é quando existe, na realidade, um encontro, a união entre uma religião e outra, e elas ali misturam a cultura religiosa de uma e outra, formando assim um novo elemento. E interessante que as Irmandades dos Negros, elas tinham alguns elementos interessantes. Um deles era a festa do congado africano. Sim, essa era uma festa típica africana e que se tornou, num elemento sincrético, uma festa africana e, ao mesmo tempo, uma festa católica. Por quê? Aqueles que pertenciam a essa irmandade, eles desenvolveram, então, uma festança que envolvia danças, envolvia uma espécie de procissão pela rua, e o ponto alto de toda essa festa era a coroação de um rei do Congo, que seria então uma comunidade africana. E ali então havia aquela coroação. Então isso é uma festa sincrética que ela tem origem na África, mas ela vai ficar conhecida no Brasil e vai ficar conhecida dentro da religiosidade do catolicismo. Bom,
não se pode falar desse período sem falar de um nome muito excelente na arte, que é justamente Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, responsável por toda a pintura, responsável por grande parte das esculturas, inclusive em tamanhos naturais, que estava relacionado com a igreja, toda a caracterização da arquitetura da igreja, toda a espécie de encantamento em forma de imagens, em forma de pintura. Esse homem, Aleijadinho, o Antônio Francisco, ele foi responsável justamente dentro do período colonial. Então, toda aquela região, especialmente em Minas Gerais, foi enriquecida com a presença cultural do Aleijadinho. Bem, por hoje vamos ficar aqui. Forte abraço, né, que você possa ter tirado algum proveito e nos encontramos da próxima vez. Tchau!